Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador esteja presente em cada coração. Eu quero convidar você neste momento para nós fazermos uma leitura. No livro de Mateus, no capítulo 10, nós iremos ler do versículo 5 ao 13, que diz assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: Não tomais rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nem de vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordões, porque digno é o trabalhador do seu alimento. E em qualquer cidade ou povoado em que entrardes, indagai quem neles é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacode o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos de igual haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo, do que para aquela cidade. Eu li até o versículo 15 para que nós venhamos ter uma melhor compreensão. Mas, meu querido ouvinte da Palavra do Eterno, eu quero chamar você para nós meditarmos a respeito do tema discípulos do Messias ou fariseus modernos. Nós estamos vivendo em uma época onde o farisaísmo moderno tem tomado conta do verdadeiro cristianismo genuíno. Muitas e muitas pessoas que estão aí no sistema religioso, achando que estão salvas simplesmente porque cumprem um conjunto de regras dadas pelos seus líderes, acham que estão seguindo o caminho certo, estão seguindo o caminho que o nosso Messias ensinou. Porém, quando nós analisamos à luz das Escrituras, chegamos à conclusão de que o Messias não ensinou nada isso que vem sendo praticado por essas pessoas, ou seja, por esses fariseus modernos achando serem cristãos, onde na verdade não são. Não são discípulos do Messias. Elas não seguem ao Messias. Elas não têm nada a ver com o Messias. Simplesmente elas seguem umas doutrinas dadas pelo seu líder religioso e mais nada além disso. O Messias reuniu aqui os seus discípulos, seus apóstolos, e aqui ele estava dando uma instrução para quando eles fossem pregar, levar as boas novas na cidade em que eles entrassem. Então, os ensinamentos do Messias não tem nada a ver com os ensinamentos que as pessoas têm ensinado no sistema religioso. É totalmente diferente. É totalmente diferente. As pessoas, na verdade, seguem o mesmo farisaísmo do passado, da época do Salvador. É o mesmo farisaísmo da época de Cristo. O mesmo. O que muda é apenas porque os fariseus modernos, elas escolhem as regras que querem seguir e aplicam em suas congregações. A diferença é essa. Dízimo a gente aplica, circuncisão não dá para nós. Ou seja, eles aplicam uma coisa e esquecem outras. É assim que funciona no farisaísmo moderno que esse povo tem vivido. É dessa forma que as coisas funcionam. Se não, vejamos. A gente vê no versículo 6 que nós lemos aqui que o nosso Salvador, o Messias, ele disse, olha, ele reuniu ali os apóstolos e disse,
primeiro vocês fiquem aqui. Primeiro vocês vão em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 6, ele diz assim: mas deem preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são essas ovelhas perdidas da casa de Israel? Você já parou para pensar nisso? Você pensa que as ovelhas perdidas da casa de Israel eram simplesmente as prostitutas, os ladrões? Não. Os religiosos também estavam inclusos nessas palavras de Salvador. Aliás, os religiosos eram os principais. Procurai primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os religiosos eram os principais que estavam perdidos, achando serem salvos pelo fato de cumprirem regras e colocarem regras sobre as pessoas. E é a mesma coisa que tem acontecido no sistema religioso. Um monte de fariseu moderno achando que é salvo porque cumpre um conjunto de regras colocado pelo seu sistema. Por isso que eu digo, o farisaísmo do passado é o mesmo farisaísmo do presente. A única diferença é que o fariseu do século XXI é um fariseu moderno. Ele escolhe aquilo que quer cumprir. Ele não pega toda a lei. Ele apenas escolhe alguns itens da lei para cumprir. É lógico, você acha que o fariseu moderno vai cumprir a circuncisão? Claro que não. Ele não é bobo? Lógico que não. Você acha que o fariseu moderno vai pegar seu filho, se for rebelde, e vai levar a uma praça para ser apedrejado? E ele é tolo fazer isso? Nem na China ele irá fazer isso. Por quê? Porque ele é fariseu moderno. Tão perdido quanto os religiosos fariseus da época de Salvador. Eles estão no mesmo barco, no mesmo patamar, enganados pela sua própria consciência. Segundo, o nosso Messias, ele, quando reuniu os seus apóstolos, mandou eles fazerem de graça. Ou seja, levarem as boas novas, o evangelho de forma gratuita, sem nada a cobrar. Versículo 8, ele diz assim: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expele demônios, de graça recebestes, de graça dai. E o fariseu moderno faz isso? Não. O fariseu moderno tem o nome de pastor, coisa que Cristo condena, Mateus 23:10, Mateus 23:10 e João 10:16. Só existe um pastor, que é o Salvador, e mais ninguém. O resto é pastel, papagaio da bunda pelada, querendo ser pastor de todo jeito. Mas então, o que é que acontece? De graça recebestes, de graça dai. Hoje a gente vê aí pastores fariseus modernos do sistema religioso ganhando uma fortuna para anunciar o evangelho, porque de evangelho não tem nada. O evangelho, ele é anunciado gratuito, sem nada em troca. Foi assim que o Messias ensinou. Aí muitas vezes a gente vai falar com essas pessoas, nós é que estamos errados. O Messias mandou pregar as boas novas de forma gratuita, de graça. Os caras cobram para pregar e nós é que estamos errados porque denunciamos as mentiras que têm sido propagadas por ele. Dá para entender a inversão de valor do século XXI? Os caras fazem coisas erradas, nós denunciamos e nós é que saímos como errados nessa história. O Messias disse: dai de graça aquilo que de graça recebestes. Qual é o pastor do sistema religioso que não recebe salário? Me diga o nome de um. O pastor da sua igreja é assalariado? Ah, mas ele trabalha só para a igreja. Quem disse que aquilo é um trabalho? Independente de que ele trabalha só para o seu templo, que você chama de igreja, ou queira como quiser. O Messias pediu, isso é a ordem do Messias. O Messias falou para que fosse assim, sim ou não? Eis a questão. Terceiro, o nosso Messias disse que o trabalhador é digno do seu alimento. Versículo 10, quando ele diz assim: nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento.
Aí os fariseus modernos colocaram que digno é o trabalhador do seu salário. Por isso que eles são assalariados. Mas Cristo está falando aqui do seu alimento. Na casa que tu estiveres levando a mensagem, as boas novas, como que oferecer, vocês não vão passar fome não. Alguém vai lhe oferecer alguma coisa para comer. Você não vai passar fome não. É isso que o Messias está colocando. Vocês não vão perecer de fome não. Alguém vai lhe dar algo para comer. Você vai ter o que comer. Mas o sistema religioso tem deturpado isso. Não é assim que funciona no sistema religioso. No farisaísmo moderno. Não, os pastores pregam por dinheiro. O trabalhador não é digno do seu alimento, é digno do seu salário. Aí eu queria saber onde é que fica o sindicato dos pastores. Porque pastor já virou até profissão. Onde é que fica o sindicato dos pastores que eu não sei? Não vi. Até agora não vi o sindicato dos pastores. Para virar profissão, deveria ter um sindicato também. Mas o Messias está falando de alimentação. O Messias está falando assim, aquilo que for necessário, aquilo que você precise, não vai faltar. Vai ser suprido as suas necessidades. Ele não está falando de dinheiro não. Porventura algum apóstolo pregou o evangelho por dinheiro? Você já viu na Bíblia algum apóstolo rico recebendo dinheiro para pregar? Hoje, na igreja primitiva, vem pregar o apóstolo Paulo. Aí o apóstolo Paulo vai lá, prega e recebe uma fortuna de dinheiro. Você já viu isso? Não tem. Por quê? Por que não tem? Porque tudo isso é mentira. É ilusão. Você tem acreditado numa mentira até hoje. O sistema religioso te enganou, meu irmão. Saia desse engano, isso é uma mentira. Isso é uma Babilônia. Esse sistema religioso aí é uma Babilônia. Você está dentro de uma Babilônia e não sabe, não percebeu ainda. Tudo isso é mentira. E esses caras aí não passam de fariseus modernos. Quarto, o nosso Messias, ele ensinou que a paz deve ser para todos. Veja o que ele diz no versículo 12 e 13. Ele diz assim: ao entrares na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a paz. Agora, que casa é essa que os apóstolos iam entrar? Eram casa de crente? Mas é claro que não, meu irmão. É claro que não. Os apóstolos iam passar a evangelizar cristãos? É lógico que não, não tem cabimento, não tem fundamento isso. Os apóstolos iam entrar nas casas para evangelizar, para levar a mensagem. As pessoas que ainda não conheceram a graça, não conheceram o Salvador. Essa que é a verdade. Então, esse foi o ensinamento do Messias. Na casa que tu chegar, sauda com a paz. Esse foi o ensinamento do Messias. Mas o fariseu moderno não. O fariseu moderno só dá a paz a quem é cristão, a quem é evangélico, como eles dizem. Você é evangélico? Sou. A paz do Senhor, meu irmão. Fariseu moderno. Fariseu moderno. Você é evangélico? Não, não sou não. Então tá bom. Olha, mas por que você não me dá a paz? Porque só posso dar a paz a quem tem paz. Se você não tem Cristo, você não tem paz. Aí eu pergunto, foi isso que o Messias ensinou? Isso é ensinamento do Messias? Não. Isso não passa do farisaísmo moderno, que o sistema religioso vive e você acha que está na Bíblia e não está. A não ser que você também seja cara de pau, a ponto de falar que segue ao Messias e na prática não seguir. Aí tudo bem, eu até entendo. Porque o que tem de picareta, cara de pau, falando que segue ao Messias, onde na prática não serve a ninguém, não está no gibi, meu irmão. Não está no gibi. Mas o Messias ensinou que a paz é para todos. Quando chegares numa casa, saudai-a. Saudai-a. E essa casa não era a casa de cristão. Não era a casa de cristão. De forma alguma. Mas não era mesmo, como diz o nordestino. Fique atento, meu irmão. Abra os seus olhos. O sistema religioso só tem ensinado bobagem até o dia de hoje. O sistema religioso, na verdade, afasta você do Criador. Essa que é a grande verdade. O papel da Babilônia é levar você à perdição e não à salvação. O papel do Messias não. O papel do Messias é conduzir você à vida eterna. Mas o papel da Babilônia não. O papel da Babilônia é destruir você com o cristianismo falso. É parecido com o cristianismo verdadeiro, mas não é uma cópia. É como se você tivesse um CD pirata e um CD original.
são parecidos. São parecidos. Eu, por exemplo, já peguei CDs piratas que ele é praticamente o mesmo do original. Mas quando você olha direitinho, algum detalhe faz com que você desconfie que ele é pirata. Então, os fariseus modernos é assim. Eles vivem um cristianismo parecido ao seu verdadeiro. Porém, quando você olha direitinho, vai analisar direitinho, é um cristianismo falso, fajuta. Cristianismo de fariseu moderno. Que o nosso Deus vos abençoe e vos guarde. Que Ele abra a sua mente para que você venha entender o saia dela, povo meu. Saia dessa Babilônia, meu irmão. Essa Babilônia não tem nada de bom para te oferecer. Que o nosso Pai Celestial te abençoe e te guarde. Amém.